E de imediato passar a palavra ao Dr. Josué Martins, que, através da fala do Dr. Josué, a voz dos auditores de contas do Estado vai propor ao senhor uma reflexão. Muito obrigado, Coronel Frota. Saudar aqui o nosso pré-candidato, Dr. Heinz, nosso ex-governador Jair Soares, cumprimentar todos os colegas de mesa aqui na figura do próprio Coronel Frota. Pré-candidato, uma das questões que me chamou a atenção na sua fala foi a ideia de transformar o Estado num indutor do desenvolvimento, não num mecanismo que emperra esse desenvolvimento. O Sindicato dos Auditores tem trabalhado muito junto com a Auditoria Cidadã da Dívida Pública e tem discutido muito a questão da dívida do Estado. É sobre esse tema que eu gostaria de tratar com o senhor. Nós conversávamos um pouco antes aqui desse evento, né, sobre a forma que assumiu a dívida do Estado a partir do contrato que foi renegociado lá em 98, em que a União nos impunha então 6 condicionantes, né, para que aderíssemos àquele contrato. Um deles, o de sempre, é diminuir o tamanho do Estado, privatizar o Estado. O outro, de sempre, é restringir as despesas com funcionalismo público, né? Quer dizer, sem funcionalismo não tem Estado, então diminui aí também e vai diminuindo o Estado. E, portanto, a sua capacidade de gerenciar a economia, inclusive de pensar o desenvolvimento. E outro dos condicionantes, ainda lá de 98, era um teto para investimento público, não um piso mínimo, um teto para restringir que o Estado investisse mesmo. Como resultado desse teto, na média, o Estado pagou pela sua dívida 2,5 vezes a mais do que investiu, né? Então, aquele contrato lá atrás nos trouxe uma série de condicionantes, uma série de restrições à atuação do Estado. Atualmente, o governo do Estado tenta negociar um chamado regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, ele é aquele contrato lá aprofundado. Em vez de 6 condicionantes, tem 21. E, de novo, os principais são diminuição do tamanho do Estado, privatizando o que sobrou da área de energia, de saneamento e financeiro, e tem um item lá, e outros, quer dizer, inclusive pode ir o que bem entender. Permanece as restrições aos servidores, só que em vez de um item, são 9 itens agora, dos 21. O primeiro é a privatização e uma série de outros, entre esses 9 sobre os servidores. Então, na verdade, o que a gente percebe nesse contrato atual é que ele tem servido muito mais como uma forma, o atual e o que se pretende com o novo regime, muito mais como uma forma de a União gerenciar as finanças do Estado e restringir a nossa autonomia financeira, né? Tanto que no novo regime a gente praticamente não vai precisar de secretário de Finanças, porque vai ter uma tríade que vai gerenciar a Secretaria da Fazenda, né? 2 nomeados pela União e 1 pelo Estado. Então, o que se percebe é que só aumentam as restrições por esse lado, né? E esse mecanismo de usar a dependência financeira como uma forma de aprofundar a diminuição da autonomia administrativa do Estado, na nossa opinião, precisa ser repensado. E aí a pergunta, em função disso, o governo do Estado não está conseguindo assinar o regime. Supondo que ele não assine, o senhor vai assinar? E supondo que ele assine, o senhor vai revisar? Responder. Doutor José, eu tenho falado um assunto e a minha agenda, por aqui nós vamos começar a resolver o problema não apenas do Rio Grande do Sul, mas de diversos estados da União. O meu encaminhamento será diferente. Para que os senhores tenham uma ideia, eu faço parte de uma comissão da Lei Candir. E no relatório, dados de julho do ano passado, julho de 2017, os estados brasileiros
tem para receber da Lei Candir, vou arredondar, 550 bilhões de reais. E estão para pagar 650 bilhões de reais. É mais ou menos 80% do que devem, tem para receber. E praticamente esse assunto já está esgotado, porque quando se discute, agora, por exemplo, eu fui com o presidente Rodrigo Maia, pedir a ele, olha, nós queríamos que votasse o relatório da comissão na Câmara. Aí ele está pedindo, olha, primeiro tem que fazer uma reunião com o ministro Eduardo Guardia, ok? Essa fazenda. O que nós queremos fazer, objetivamente, né? Para que os senhores tenham uma ideia, o que São Paulo está devendo hoje para a União é 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Vou arredondar. Rio de Janeiro deve mais ou menos 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas Gerais, só para falar 4 estados, deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Então, a nossa ideia é fazer uma frente de deputados, primeiro de governadores, com as suas bancadas federais. Nós temos 31 deputados federais e 3 senadores. Eu nunca fui convidado para participar de uma conversa no Ministério da Fazenda ou na discussão da dívida, doutor Jair. O meu papel é liderar os estados devedores. Estou falando todos. Santa Catarina, falava com o Esperidião, deve 10, quase 11 bilhões. Ok? É menos que a nossa, mas deve. Nós estamos em torno de 70, a nossa dívida. Tem que haver uma pressão diferente em cima disso aqui, uma negociação diferente entre o que nós temos para receber e o que nós pagamos. Agora de manhã eu preciso da sua orientação, da orientação dos procuradores, no caso. Estava na reunião lá na Júris, agora de manhã, o Tribunal de Contas do Estado. Ok. Então, ele comentando sobre trabalhos que tem. Tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal. Eu já estive lá com o ministro Nardes, não é ele que está tocando esse assunto no Tribunal de Contas da União. Então, nós temos que utilizar esses mecanismos, esses expedientes, para nos assenhorarmos da situação e aí começar a discussão. Não é simplesmente eu ir lá em Brasília e pedir um prazinho. O que está sendo feito hoje me dá uma negociação, porque o Estado, por uma decisão judicial, não paga esta conta desde julho do ano passado, quase 300 milhões mês. Não está pagando, ok? Já ajudou, né? Isso eu sei que ajudou. Agora, se não paga 3 meses, 1 ano, isso já dá quase 3 bilhões e alguma coisa. E mais o juro. Agora, eu vou mais 3 anos. Essa conta seguramente vai estar quase 90 bilhões daqui um prazo mais, como o novo governador já assumiu o Estado do Rio Grande do Sul. Então, não é essa a negociação. A negociação é uma força política, né, que nós vamos fazer isso, sim. Posso dizer, porque eu nunca fui governador e o meu partido nunca esteve no governo. Então, eu vou fazer isso e vou liderar, né, conversar com o senador Anastasia, dizendo a ele é pré-candidato ao governo do Estado de Minas Gerais. Tem essa situação que nós temos que fazer. Vamos usar essa força política dos governadores, dos deputados federais. São Paulo tem mais deputados federais que nós. Minas, Rio, tem mais deputados que o Rio Grande do Sul. Então, vamos usar toda essa força. Serão 300, 400 deputados para pressionar o futuro presidente da República, entendeu? Porque essa questão será para o ano que vem. O meu foco será esse aí. Se nós tivermos êxito, começaremos a resolver os problemas do Rio Grande do Sul, em todas as áreas, principalmente no funcionalismo, entendeu? Então, aqui eu acredito que essa forma de negociação, em cima dessa decisão do Supremo, o pessoal do Senado já está me assessorando, já tem um ex-auditor da Receita trabalhando esse assunto, conversava com o doutor Diogo, né, em cima desse assunto aqui, já fazendo referência a ele, no próprio Tribunal de Contas da União e vocês, da Procuradoria, né, ou do Tribunal de Contas, as orientações que tiverem, para mim e para qualquer um, é extremamente importante. O meu foco será esse aí, porque aí não é simplesmente aderir ao programa, ele aderiu porque está asfixiado, entendeu? Simplesmente bota para frente, não vou resolver, mas eu vejo hoje que tem saídas diferentes. A minha saída será essa, pressão política. Os caminhoneiros pararam o Brasil, ok? Então, seguramente 300, 400 deputados federais dos estados devedores e dos estados que têm para receber em cima da Lei Candir, a minha ótica será, em primeiro lugar, trabalhar nessa direção.